Meu nome é Graciela Emboaba, sou natural aqui de Veranópolis e eu quero contar uma breve história sobre os milagres de Nossa Senhora de Lourdes na minha vida. A minha fé por Nossa Senhora de Lourdes começou desde a infância. Minha mãe sempre nos mostrou muito essa parte da fé e eu tinha a minha madrinha de batismo, que era zeladora do bairro em que eu morava, no bairro São Francisco. E aí eu frequentava as novenas com ela. Em 2005, eu tive uma gravidez de risco e tive que passar a maior parte da minha gestação afastada de emprego e tive que permanecer mais em repouso no leito, devido ao risco que eu tinha de sangramento, descolamento de placenta, toda essa parte para eu não perder a minha filha. Então foi ali que eu me agarrei muito na fé e pedi para Nossa Senhora para não deixar acontecer isso comigo. Não podia estar, eu tinha toda essa restrição, mas quando chegou o tempo de fazer as novenas, mesmo contra a ordem médica, eu quis fazer. Então eu ia todas as manhãs de carro, com uma almofadinha junto e consegui fazer toda a novena. Aí no último dia de novena, quando eu voltei, eu ia na missa das 6 da manhã. Quando eu retornei para casa, eu comecei a ter contrações. Mas não falei nada, fiquei deitadinha e tal, fiquei lá em repouso, porque até eu tinha medo de eu ter feito muito esforço. Aí, eram umas 9h30 da manhã, eu levantei, conversei com a minha mãe, porque a gente morava na mesma casa. E como era minha primeira filha, eu não imaginava que fosse contração, pensei que fosse uma dorzinha qualquer. E ela me disse, não, eu acho que tu vai ter tá tendo contrações e vai acabar ganhando a neném antes do tempo. Fiquei meio apavorada, mas não estava acreditando muito. Aí quando eu cheguei, a médica me examinou, fez todos os exames que precisava e me falou que eu estava em trabalho de parto e que a minha filha iria nascer em pouco tempo. À 00:10, já virando para o dia 11 de fevereiro, a Nossa Senhora me presenteou com a Yasmin. E agora, no dia 11, faz 18 anos, então ela é o melhor milagre da minha vida. Esse foi o primeiro milagre que ela fez na minha vida e eu sou grata por tudo. Pela filha maravilhosa que eu tive, eu tenho até hoje. Nasceu de parto normal e antes do tempo, mas com uma saúde de ferro, graças a Deus, até hoje. Sempre que eu vou na gruta, eu agradeço. Bom, 18 anos aí com a Nossa Senhora junto, protegendo a família, cuidando de mim, na escola, no trabalho, me abençoando. Então, eu acho que eu sempre fui muito grata. Acho não, tenho certeza, sempre fui muito grata a Nossa Senhora, a ter crescido num lar, assim, que sempre me mostrou a fé e sempre me mostrou que acreditar e agradecer sempre vem em primeiro lugar. Então, todas as vezes que eu precisei pedir, eu também tive essa retribuição, sempre fui muito bem abençoada, a minha família, a minha casa, os meus amigos, os meus conhecidos. Então, eu acho que crescer nesse meio me fez ser uma pessoa muito melhor. Então, eu sempre faço novena assim com muito gosto mesmo, sabe? Eu nunca fui obrigada a nada, a seguir a religião nem nada, eu sempre fui de coração e alma, assim, aberto, porque a Nossa Senhora sempre esteve comigo desde o meu nascimento e vai ficar comigo até o último dia, né? Então, sou muito grata a isso. Então, o segundo milagre nas nossas vidas aconteceu no ano passado. Esse ano, no dia 4 de fevereiro, o Paulo vai comemorar mais um ano de vida, o primeiro ano de vida dele, de milagre, porque numa manhã de sábado, no dia 4 de fevereiro de 2023, ele sofreu um acidente aqui na nossa casa. Na verdade, ele nos fundos, um lugar que, se tu olhar pela altura, tu não diria que iria fazer tanto estrago na vida dele como iria fazer, mas Nossa Senhora colocou a mão e livrou ele de todo o mal. Ele caiu. Na verdade, eu estava dentro de casa, acabei não vendo, a gente só encontrou ele aqui na sala, caído e todo ensanguentado. No primeiro impacto, quem viu ele foi o Yuri,
que é o nosso filho menor. Como eu sou da área da saúde, então a minha primeira estalo foi chamar o resgate, encaminhamos ele para o hospital. Ali foi então, através de uma tomografia, que o doutor já viu que ele estava tinha tido um traumatismo craniano e que estava com hemorragia. Então, novamente, na frente dele eu tive que demonstrar que eu tinha força e que eu precisava ajudar ele, eu não podia entrar em desespero. Eu esperei a avaliação neurológica, tudo ali com ele, e depois eu pedi para minhas colegas para ficarem de olho nele, porque eu precisava sair. Saí do hospital e o primeiro lugar que eu fui foi na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Eu não tinha chão. Eu não sei, se me falar hoje, eu não sei como é que eu cheguei até lá, mas eu sei que o primeiro lugar que eu pensei foi nela. Eu cheguei, eu lembro que eu me ajoelhei na frente do altar e eu pedi para Nossa Senhora que eu queria o Paulo do jeito que ele é. Ela sabia o que ela tinha que fazer pela vida dele, mas que eu aceitava ele de volta do jeito que ele estivesse bem. Que se fosse da vontade dela, para ele ficar, eu queria ele como ele está hoje. O Paulo caminhando, falando, sem nenhuma sequela. Ela ouviu a minha prece, porque no que eu saí de dentro da gruta e eu desci para minha casa para trazer a minha mãe, para ficar com meu filho, eu cheguei no portão da garagem e o meu celular tocou que tinham conseguido uma vaga de transferência para o Paulo para o Hospital Pompeia. O acidente do Paulo tinha sido às 9 horas da manhã, às 11h30 eles ligaram que tinham conseguido o leito de transferência para ele, e ao meio-dia a gente estava saindo daqui para ir para Caxias. E às 5 horas da tarde, depois de todos os exames repetidos, o médico veio conversar comigo. O Paulo vai ter que fazer uma cirurgia de urgência, tem que ser agora. E mais uma vez eu tive que mostrar que eu tinha força, pelo menos na frente dele. E quando ele passou, ele parou ali conversar comigo e ele me apertou minha mão, eu dei a mão para ele, ele se despediu de mim, porque ele achava que ele não iria voltar. Aí ele fez o procedimento e às 7 horas da noite o médico veio conversar comigo. Aí veio, me explicou que teriam colocado um dreno e que iriam deixar para ver como é que ia passar a noite, se ia ter algum sangramento positivo no dreno, ou se iria ter que mexer ou não novamente no outro dia. Aí às 11 horas no domingo, eu fui no hospital para conversar com o médico novamente, né? Fui diretamente lá na UTI e, para minha surpresa, a enfermeira me deixou entrar. Não, tu pode entrar para ver o Paulo. Quando eu entrei lá, o Paulo estava lá na cama todo sorridente. E a primeira coisa que ele me pediu é se ele estava feio careca. Eu disse para ele que ele estava lindo de qualquer jeito, que não tinha problema dele estar careca, que o cabelo ia crescer de novo. E que o importante é que ele estava vivo e que ele estava conseguindo fazer as coisas sozinho e estava lembrando de tudo. Então, para nós, tudo que ele estava fazendo estava maravilhoso, porque de um dia de cirurgia, né? E no outro dia a pessoa já está conseguindo caminhar, não existe outra coisa para dizer a não ser que é um milagre. O médico fez a parte dele, mas eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que botou a mão no Paulo e não deixou acontecer nada de mal com ele. Eu sou muito grato a Nossa Senhora de Lourdes, foi um milagre maravilhoso que aconteceu na minha vida. E eu falo para todo mundo, é um milagre, porque quando a Gra despediu de mim lá, eu na verdade não acreditei que eu ia ver minha família de volta, né? Minha filha e meu filho, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? A minha esposa é uma pessoa maravilhosa comigo, né? Então, sabe, você tá naquela maca ali, meio abobada e, tipo, às vezes dá uns flashes, você saber, putz, será que eu vou voltar? Foi um milagre, então pra mim não existe outra palavra. Tudo que a gente tem, a gente deve a Nossa Senhora, porque tudo que eu faço na minha vida tem a mão dela. Tudo a gente pede para ela, porque se tu não tem fé, tu não tem nada. Se tu não tiver Deus, Nossa Senhora na tua vida, tu não tem nada. Tudo que a gente conquistou até hoje, desde a minha família, meus filhos, o meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida,
a casa que a gente tem, tudo tem a mão dela. Quando eu construí a casa aqui, quando a gente construiu a nossa casa, ela foi a nossa primeira moradora. Então essa promessa eu sempre falei, e até na época o Paulo de repente não entendia o porquê, mas eu sempre disse que antes de eu vir morar na minha casa, a primeira moradora seria ela. Vai fazer 11 anos que a gente mora aqui, e dia 10, antes de eu mudar para essa casa, ela veio morar aqui. Tem a casinha dela aí dentro. Então ela é a principal aqui dentro, ela é a dona da casa. A gente é os inquilinos, é ela que comanda. Neste ano, Graciela e Paulo decidiram ser festeiros na 82ª Romaria, fortalecendo cada vez mais a fé que é compartilhada em família.